Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor, meus nobres irmãos e amigos. Quem vos fala é o pastor Francisco Viana. Pela graça de Deus, pastor titular da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Joselândia, Maranhão. A Igreja Assembleia de Deus é ligada à nossa magna SEADEMA, nossa convenção. Temos como nosso presidente, pastor Francisco Raposo. E desta feita estaremos falando sobre o nosso devocional diário, da nossa lição bíblica, que temos a leitura para cada dia, para fazermos uma meditação. E desta feita estaremos fazendo uma reflexão aqui da palavra sobre a nossa lição, que tem como o ponto principal, o assunto de destaque, a consciência, o tribunal interior. O texto áureo que nos diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículo 16. A nossa verdade prática assim nos diz: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. E agora sim estaremos fazendo a nossa leitura diária deste sábado, dia 8 de novembro de 2025. O texto encontra-se no livro dos Salmos, Salmo de número 139, os versos 23 e o 24, como também o Salmo de número 19, os versos 12 e o 13. Então nós vamos para primeiro o Salmo de número 139. Acompanhe comigo a leitura, os versos 23 e 24, que nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Agora nós vamos para o Salmo de número 19, os versos 12 e o 13. Quem pode entender os próprios erros? Expulga-me tu dos que me são ocultos. O verso 13 diz: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Meus queridos irmãos, a nossa lição traz-nos este assunto de grande importância, de grande relevância para a nossa vida espiritual, quando a nossa introdução assim nos fala, trazendo o destaque: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado de consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e
emite juízo sobre todo o comportamento humano. A palavra escrutina traz-nos uma ideia de examina ou examinar algo minuciosamente, como também o significado, analisar com atenção. Essa palavra escrutina traz este significado. E temos também a expressão do salmista, quando no Salmo de número 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você vê que o salmista está falando, conversando com o Senhor e pedindo para o Senhor a todo momento mostrar para ele a melhor forma possível para ele viver com uma consciência limpa, tranquila, diante, primeiro, de Deus, como também diante da sociedade. E o Salmo 19, o verso de número 13 diz assim: também da soberba guarda o teu servo, para que isto não venha me apegar. Ele está expressando este assunto aqui, para que Deus venha tirar tudo aquilo da vida dele, da mente dele, do coração, e que ele viesse ter uma consciência limpa, uma consciência tranquila. Porque muitas vezes a nossa consciência, ela nos leva para uma meditação e uma reflexão que traz-nos um peso de julgamento muito forte, como disse o salmista Davi, pelos próprios erros. E aí ele usa essa expressão, expurga-me, quer dizer, examina-me completamente e absolve-me de tudo isto, para que eu tenha uma consciência tranquila, uma consciência limpa. Então, meus amados, vejamos esta expressão de uma forma mais detalhada, mais explícita, quando diz assim: devemos manter a nossa consciência sempre pura, uma consciência renovada, iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que é a palavra infalível, palavra que nos orienta, que nos disciplina, que nos corrige. E há uma expressão também em um texto no livro de João, quando Epístola de João, primeira Epístola de João 3:20, quando João ele usa desta seguinte expressão: se o teu coração, se o meu coração, se o nosso coração quer nos condenar, ele vai dizer aqui, olha, maior é Deus. Está falando esta palavra coração aqui, está usando a questão da consciência. Quando a Bíblia fala sobre coração, é claro que ela está se referindo à consciência. E está dizendo, se a tua consciência quer te condenar, te acusar, saiba que maior é Deus, que pode te perdoar, que pode tranquilizar a tua consciência, a tua mente, de maneira que tu venha prosseguir o teu caminho. Nós encontramos também uma expressão também na Epístola de João, o capítulo de número 1, que é muito conhecido entre os leitores da Bíblia, capítulo de número 1 de João, o verso de número 7, que assim nos diz da palavra do Senhor:
Mas se andamos na luz, como ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Este pecado que ele está falando, esses tipos de pecados aqui, é do corpo, é algo praticado, é algo pensado, é algo falado, é a consciência, que muitas vezes quer acusar e condenar a pessoa, mas é quando ele está dizendo, se nós andamos na luz, como na luz ele está, se nós mantemos comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros, desfrutar desta verdadeira koinonia, que é a palavra no original grego, comunhão, nós vamos também desfrutar desta comunhão com Deus e andar segundo a própria vontade do Senhor. Então, queridos irmãos, este nosso devocional diário traz-nos esta palavra com um significado de tamanha importância para a nossa vida no contexto tanto espiritual como também social, para viver de uma forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado, como diz a Bíblia no livro de Mateus. Importa que os homens vejam em nós as nossas boas obras e assim o nome do nosso Deus Pai seja glorificado. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, todos os nossos ouvintes desta palavra, deste devocional diário, da nossa lição bíblica, da nossa EBD, da Escola Bíblica Dominical. E parabenizamos também a SEC, que é a Secretaria de Educação Cristã da nossa Magna Convenção SEADEMA, na pessoa do nosso muito digno pastor e amigo, pastor Osivaldo Cardoso. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, na comunhão do seu Santo Espírito, como podemos impetrar as bênçãos apostólicas, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, sejam com todo o povo de Deus, hoje, sempre, e todos digam amém. Deus abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã SEADEMA Maranhão SEC.